Nos últimos anos, o mercado imobiliário cearense viveu uma transformação. Novos empreendimentos surgiram, as vendas cresceram e, junto com esse movimento, uma profissão ganhou ainda mais destaque, a de corretor de imóveis. Dados recentes mostram que o número de profissionais registrados mais que dobrou aqui no estado. Mas o que é que está por trás desse crescimento? Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias, que já está no ar. Para conversar sobre esse cenário, o Conexões Imobiliárias de hoje recebe o primeiro diretor tesoureiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui no Ceará, Sebastião Moraes, e também Daniel Farias, diretor educacional da instituição de ensino Apoena, que também oferece o curso de corretor de imóveis. Obrigada por vocês terem vindo aqui ao programa. É um prazer, Milena. A gente já se conhece, né? Você sempre na vanguarda e a gente está aqui para lhe ajudar e informar aí as pessoas o que é que a gente pode fazer. Agradeço mais uma vez a possibilidade de participar para esclarecer alguns pontos para a sociedade, para aqueles que estão aqui nos assistindo, sobre a questão da formação, né, especificamente para o corretor de imóveis. Eu acho que é muito importante trazer informação de qualidade para quem está nos assistindo. Tem muita informação hoje, mas de pouca qualidade. Então, o nosso papel aqui é transmitir uma confiança para que aquela pessoa possa decidir qual é o melhor caminho, a melhor saída que ela queira tomar. Sebastião, há quanto tempo você é corretor de imóveis? Mirela, tem um tempinho já. Estou com mais de 30 anos nesse mercado. É um mercado que eu costumo dizer que a gente, ao longo desses 30 anos, a gente viu uma transformação incrível, sabe? No começo dessa profissão, quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóvel, eu conversando com meu saudoso pai, eu dizia para ele que, papai, essa profissão de corretor de imóveis, eu não sei se é bom, porque ela é muito mal falada. Os corretores são tidos como pessoas assim que não são muito sérios, né? E a gente disse, meu filho, vá para lá e tente mudar, né? E tente mudar essa história. E assim eu fiz, e vim para dentro do conselho, né? E a gente vê uma transformação imensa de 30 anos para cá, sabe? A qualidade dos corretores de imóveis, passando pela educação, tá certo? Passando pela capacitação. Isso é uma bandeira que a gente segura hoje com muita dedicação, que é a questão da formação e da capacitação dos nossos corretores de imóveis. Muitos novos que estão entrando, já bem capacitados, Mirela, tá? Muita gente formada em outras profissões, querendo vir para o nosso mercado. É um mercado que não é a pessoa chegar e dizer, é fácil. Não existe nada fácil. O que existe é profissional competente, preparado, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que tem gente que chega e sai. Grande parte, tá? Os que ficam se dedicando estão bem. Tá? Eu diria para você que hoje, para mim, eu sou realizado como profissional da corretagem de imóveis. É o que eu sei fazer de melhor. E uma profissão que mudou completamente ao longo do tempo, Sebastião. Muito porque eu costumo dizer também que essa estrada ela já está pavimentada, sabe? Quem pegou na minha época, pegou uma época difícil, né? Uma época que assim, a gente trabalhava eu trabalhava com a tira de ficha de telefone no bolso, dos orelhões, telefonando, a coisa mais assim forte que nós tínhamos, um equipamento melhor que a gente tinha era o BIP, né? O BIP que a gente tinha não tinha celular quando começou, então eu vejo essa evolução do primeiro celular para hoje, eu atravessei ela toda como corretor de imóveis. E assim, é gigantesca a mudança, a diferença. Tanto é que muita gente antiga não conseguiu acompanhar, sabe? A pessoa ela não se preparou para o novo momento, tá? E assim, esse novo momento ele já chegou forte, então aí quem não tiver preparado vai ficar para trás. O senhor acha que está mais fácil ou mais difícil hoje ser corretor de imóveis? Ou depende? Depende. Depende. Eu acredito que não existe o fácil e o difícil.
existe assim a capacidade, sabe? A pessoa ter realmente aquele dom, né? Saber vender, saber ter um network bom, tá? É importantíssimo, né? Hoje as redes sociais ajudam muito, né? Nessa questão aí da venda de imóveis. Eu diria para você que ninguém compra um imóvel sem passar por um computador, por um celular, enfim. As informações são muito fáceis, né? Então, o corretor vai se diferenciar por onde? Pelo atendimento, né? Pelo conhecimento, né? Em estar presente, em saber atender o seu cliente, e estar realmente preparado para isso. E o senhor continua na ativa até hoje. É o que eu sei fazer. Eu sou profissional corretor de imóveis com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser corretor, Milena. E assim, de domingo a domingo, né? Trabalho. Hoje eu e minha esposa somos um casal de corretores. Então, quando vem crise é ruim, porque é os dois, entendeu? Mas aí a gente tem que saber se preparar nos momentos bons, né? Para criar uma gordura, né? Para saber atravessar as crises, né? Porque não é toda hora que a gente consegue vender bem, não, sabe? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? O corretor, ele é autônomo. Então, assim, ele tem que fazer uma forma de aposentadoria, né? Então, ele tem que se preparar. E o ideal é comprando imóvel, né? Que é o que ele sabe fazer. Aí, hoje, como é que o senhor consegue captar o cliente? Como é que é esse relacionamento? O senhor utiliza as redes sociais? Ou o senhor já tem uma bagagem que permite que o senhor consiga vender sem tanta dependência das mídias digitais? No meu caso, eu uso muito as mídias digitais, mas eu trabalho muito com o meu cliente de carteira. Ao longo desses anos, a gente conseguiu formar uma clientela, né? E tem pessoas que me procuram, tanto para comprar quanto para vender, né? Mas as mídias sociais, elas são muito importantes, porque esses próprios clientes de carteira, quando nos veem nas mídias sociais, sabe? Às vezes a gente está um pouco esquecido, a gente não está aparecendo muito, é muita gente. Semana passada mesmo, um cliente me procurou porque viu a minha esposa numa mídia social, fazendo aí uma oferta de um imóvel, e nós conseguimos fazer a venda para ele. Fazia tempo que eu não via esse cliente, entendeu? Então, as redes sociais hoje são fundamentais na venda de imóvel. Daniel, como é a grade curricular do curso de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias? Bom, a grade curricular do técnico, ele respeita o que o catálogo nacional do MEC exige, né? Então, ele tem, no mínimo, 800 horas de aula, né? Onde dentro da matriz curricular, nós temos, passando desde a parte de documentação imobiliária, passando pela questão da ética, que o Conselho Regional Imobiliária sempre vem trazendo muita ênfase nessa questão, vem trazendo também matemática financeira. Afinal de contas, boa parte dos imóveis que são vendidos são financiados, então a pessoa precisa ter uma base também de financiamento imobiliário, até propriamente, como o Sebastião bem colocou, a parte do marketing digital, que hoje não existe um corretor que não utilize, né? Eu acho que nenhum profissional hoje que trabalha comercialmente falando deixa de usar, né? Então, nós também apresentamos não somente as ferramentas, mas como também trabalhamos o apelo do marketing, né? Desde a necessidade, passando pelo desejo, para que realmente esse profissional ele saia com a capacidade mínima de atuar no mercado. Evidentemente, a carga horária para a formação de um profissional completo e experiente é muito reduzida, né? São 800 horas. Então, assim, ele sai com um mínimo, com um básico para iniciar a carreira. Mas a formação continua e, afinal de contas, ela nunca para. Até hoje o Sebastião está aprendendo e vai continuar aprendendo até muito tempo, porque esta é a nova verdade de qualquer profissão, não somente de corretor imobiliário, mas como também de médico, de engenheiro, advogado. Hoje ninguém pode parar, tem que fazer a formação básica e continuar. É um curso de nível médio. Curso de nível médio, mas por incrível que pareça não, é uma realidade, é um curso de nível médio buscado por muita gente que tem nível superior. Bem, na verdade, existe uma procura bem maior de pessoas que já possuem nível superior
do que pessoas que somente possuem ensino médio. Eu acredito isso, Mirelle, que essa procura é por conta da questão do amadurecimento mesmo. A pessoa se formou, né, fez o ensino médio, depois procurou um curso de direito, engenharia, seja lá o curso qual for, enveredou por esse curso, achou por bem que não se adequava àquele curso e então escolheu uma outra profissão. Ou aquele também que tenta fazer uma soma das duas, né? Por exemplo, o advogado hoje é o top one, digamos assim, é o profissional que mais nos procura para fazer a formação de corretor de imóveis, porque ele acredita que isso traz para ele um a mais, né? Então, ele não deixa a profissão dele de advogado, mas soma-se à profissão de corretor. Então, ele passa a ser advogado e também corretor. Temos outras profissões, mas o advogado é o que mais nos procura. Mas também temos engenheiros, inclusive temos médicos também. Uma coisa que está aparecendo recente na instituição, inclusive apareceu mês passado, um estudante de medicina que trancou a sua faculdade na metade do curso e veio se tornar corretor, veio fazer o curso de corretor de imóveis para se tornar corretor de imóveis. Então, eu achei muito interessante e isso está acontecendo com cada vez mais frequência. Quanto tempo o curso? No mínimo são 6 meses. Na educação, nós também passamos por uma transição que eu digo, cultural e educacional. Né? Pós-pandemia, a gente deixou o presencial e passou para o digital. Né? Então, isso trouxe algumas facilidades e também trouxe algumas formas diferentes da pessoa que está lá estudando aprender. Né? Antes, ela precisava ir lá na instituição, cumprir aquela carga horária de 800 horas, cadeira, sentada olhando para o professor, e hoje não. Hoje ela trabalha, hoje ela estuda na Apoena, nas horas que ela destina para aquele estudo. Então, no mínimo, são 6 meses, a média é de 6 meses a 12 meses, né, para que ele possa, sim, concluir o curso dele e tirar o diploma e, em seguida, registrar no Conselho Profissional no CRES. Porque eu enxergo muito a profissão de corretor de imóveis com essa transversalidade. Porque, por exemplo, eu tenho colegas jornalistas que hoje estão atuando como corretor de imóveis, justamente porque eles disseram, Mirelle, tudo que eu aprendi no jornalismo, a comunicação, eu vou aplicar na corretagem imobiliária, os contatos que você tem na área, a profissão de direito, você já fez o paralelo de forma perfeita. E eu já entrevistei vários profissionais, eles dizem que eles têm que ter de tudo um pouco. O arquiteto, né, até os corretores brincam, a gente tem que ter um quezinho de arquiteto para ajudar o nosso cliente, um quezinho de engenheiro, né? Até na entrega de carteiras, o presidente Ibero Benevides, ou o vice também, vocês falam muito. De psicólogo, a gente tem que ter um pouquinho. Com certeza. É um pouco de tudo. Agora, embora, Milena, eu tenha uma opinião com relação a isso, porque o que é que eu vejo? Tem gente que diz assim, eu vou ser corretor de imóvel também, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você, nessa profissão, como em qualquer outra profissão, se você não se dedicar a ela e for, eu vou ser corretor de imóvel, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, sou advogado, não. Eu vou ser corretor de imóvel. Aí você tem sucesso. Agora, se você estiver pensando que é só mais um bico, né? Aí não venha não. Fazendo um gancho com o que o Sebastião colocou, a gente percebe um crescimento, né, de jovens do ensino médio que até então não nos procuravam para fazer o curso de corretor de imóveis. Né? Eu atribuo muito isso, Sebastião, à cultura nossa mesmo, brasileira, bacharelesca, de que a pessoa que se forma no ensino médio, ela tem que ser bacharel, né? Isso é uma cultura classista nossa, né? Elitista até, né? Em colocar o técnico como um segundo plano. Você explicou muito bem a sua história, e uma história muito valiosa, e de que não, né? Não existe essa questão de elite ou não. Existe uma questão de aptidão, de dedicação, de vocação e de vontade de trabalhar, né? Então, eu acredito que isso está mudando. Inclusive, esse caso desse rapaz que trancou a medicina, ele veio exatamente influenciado pelo pai dele. Talvez tenha sido um pai como o seu, que disse, meu filho, se você quer realmente seguir a carreira de corretor de imóveis, tranque o curso de medicina e vá fazer o curso de corretor de imóveis lá na Apoena. É aí que eu digo, aí sim, aí a pessoa vem convicta, tá certo? Agora, se ela vier com dúvida, se ela vier apenas, não, vou fazer um bico porque eu conheço um, conheço outro, vendo imóvel aqui, outro por lá,
você não vai conseguir ter sucesso. A profissão de corretor de imóveis, ela é muito boa, tá? É muito boa, é muito rentável, mas é o que eu estou falando. A pessoa vai ter que ralar muito para conseguir se destacar nesse mercado. É um mercado muito competitivo, tá? Cada dia mais competitivo. Então, assim, o que é que vai diferenciar os homens dos meninos, né? Vai ser justamente essa capacidade que ele tem, né? De convencimento, né? Do cuidado que ele tem com o cliente, que é uma das coisas que eu mais quero, porque eu costumo dizer que o corretor de imóvel, a responsabilidade dele é muito grande. Ele está mexendo com a saúde financeira das famílias. Então, se você botar o seu cliente num negócio de risco, você é corresponsável por isso. Inclusive, você responde judicialmente por isso, tá? Então, eu costumo dizer nas entregas de carteira que eles tenham cuidado com isso, que eles zelem pelo cliente, tá? É até um dever ético dele, porque se ele sabe que uma determinada empresa não está bem, que tem problemas, que um determinado imóvel tem problema de documentação, tá certo? Tem alguma coisa que é naquele imóvel que possa ser que chegue a ser um problema para o imóvel, ele vai vender, ele tem a obrigação de informar o cliente, tá certo? Então, assim, os tempos mudaram, tá certo? Antigamente se fazia negócio de qualquer jeito, hoje não. Se você pega um imóvel, a primeira coisa que você... tem uma casa para vender, a primeira coisa que eu peço é a documentação. A segunda é a certidão negativa do proprietário, saber se ele pode vender, se ele é realmente o proprietário do imóvel, entendeu? Por quê? Porque eu vou oferecer para alguém aquele imóvel. E se eu não tiver a segurança de que aquele imóvel vai ser um imóvel que não vai causar problema para o meu cliente, aí sim eu pego. Se não, eu nem pego esse imóvel para vender e digo por que é que não estou pegando, entendeu? E a legislação também mudou. Por exemplo, o CREA Ceará firmou um convênio em 2019 com o Ministério Público que os autos de exercício ilegal, a infração de exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, hoje, ela vai para o Ministério Público, a denúncia, quer dizer, essa parceria dá mais peso ainda para a profissão de corretor de imóveis. E eu vou mais que antigamente longe. ia para a delegacia, aí as denúncias de exercício ilegal da profissão ficavam, né, pela quantidade de processos que o judiciário tem, muitas vezes ficava ali na delegacia e agora o caminho é contrário, ele vai direto para o Ministério Público, não é isso? E eu vou mais longe, Mirela. O que é que acontece? Então, existe o combate à lavagem de dinheiro, né? A Polícia Federal está aí, com a faca nos dentes, em busca de pessoas que compram imóvel para lavar dinheiro. E muitas vezes isso passa pelo corretor. Por exemplo, se um imóvel é vendido aqui por um valor de 2 milhões e o cara diz, não, vou passar só por 1 milhão, vou pagar 1 milhão em dinheiro, aí você por fora, tá entendendo? Se você fizer isso como corretor de imóvel, você pode fazer o negócio, mas você vai ter que informar ao COAF que aquele negócio foi feito daquela forma. Porque lá na frente, se aquilo ali for descoberto, aquele negócio vier à tona, o corretor de imóvel também vai ser responsabilizado pelo negócio, entendeu? Recentemente nós tivemos uma reunião com o pessoal da Polícia Federal, eles explicando justamente a responsabilidade do corretor de imóvel nesse tipo de negociação, né? O combate à lavagem de dinheiro hoje é um negócio muito forte do Brasil todo, viu? O sistema Confesse e Cresce, Daniel, inclusive oferece com regularidade esses cursos para informar a diretoria, conselheiros dos próprios corretores de imóveis também sobre a importância. Existe cartilha também digitalizada. São muitos cursos, Mirela. São muitos cursos que se oferecem de forma gratuita, viu? Pelo Conselho, pelo COFES também, o nosso órgão maior. E assim, o corretor de imóvel que quer se preparar, ele basta ele entrar no nosso site, que ele vai ver lá a quantidade de cursos que ele tem, palestras, tá certo? Tudo isso aí de forma gratuita em prol do corretor de imóvel. Daniel, qual é o perfil hoje do profissional corretor de imóveis? Aquele que está se formando agora, é mais homem, mais mulher, está bem pareado, questão de faixa etária também, a gente consegue traçar um perfil? Conseguimos. Hoje ainda predomina aquele público
acima de 25 anos. A moda ali é de 25 a 30 anos. Mas esse perfil, como eu falei, ele vem mudando, né? Ele vem trazendo a juventude ali, pós-ensino médio, a despertar o interesse, porque a sociedade ela está mudando, né? Como eu falei da questão da cultura bacharelesca, a gente teve agora no mês passado o censo escolar do MEC, né, 2025, aonde os cursos que mais cresceram no censo foram os cursos técnicos, né? Tivemos diminuição de matrículas em muitos cursos, mas o que mais cresceu foi o curso técnico. Então isso mostra exatamente uma mudança de perfil. Antes a pessoa só pensava no superior, hoje tem mais gente pensando no técnico. E digo mais, vai aumentar. Hoje 14% dos nossos estudantes, eles cursam curso técnico. É muito, é pouco? Vou dar uma referência, é muito pouco, né? Se a gente for pegar a Organização de Desenvolvimento Econômico, essa média dos países gira em torno de 44%. Mas aí também você pode me questionar, Daniel, mas nós estamos falando de países desenvolvidos, o Brasil está em desenvolvimento, está crescendo, etc. Então vamos pegar aqui a nação latino-americana, vamos pegar o Chile, né? O Chile tem 33%, a Colômbia tem 28%, o Brasil só tem 14%, já com esse crescimento. O maior crescimento da história dos últimos tempos foi exatamente agora, nos últimos 5 anos da educação profissional. Então, esse conceito de que o curso técnico é um curso de segunda categoria, que é um curso realmente que não deve ser feito após o ensino médio, e isso está caindo por terra, porque o próprio mercado está dando um recado. O mercado ele não está mais, digamos assim, avaliando somente o diploma. Ele está avaliando a vocação, a aderência dele à profissão, está avaliando a dedicação dele cada vez maior ao que ele escolheu para fazer na vida dele e não simplesmente a só um diploma. Então, hoje o curso técnico está crescendo, o perfil, ele ainda é um perfil mais maduro, entre 25 a 30 anos, mas cada vez mais jovens estão buscando, jovens pós-ensino médio, estão buscando a formação de corretor de imóveis. Com relação aos cursos, né, e preparatórios, a Apoena é um excelente curso que a gente tem aqui na nossa Fortaleza. Existe hoje, eu sou conselheiro federal do COFES, tá? Eu participo, eu sou uma das pessoas que entendo que nós temos que melhorar cada vez mais a qualidade dos novos corretores de imóvel, tá certo? E existe hoje uma turma, e eu faço parte dessa turma, que a gente está brigando lá no Conselho Federal e a gente vai ter que levar isso para os nossos políticos resolverem, que é a questão do teste de proficiência para a pessoa. Quando sai da Apoena, fazer um teste, tipo o que a OAB faz, sim, tá certo? Com os bacharéis de direito. Então, com os nossos bacharéis da corretagem de imóvel, a gente quer fazer um teste de proficiência. A gente está lutando por isso, tá certo? Isso também vai fazer com que os cursos bons prevaleçam, né? Porque a gente tem cursos fracos, né? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque nós temos, tá certo? Então, a gente está com muito cuidado com relação a isso, tá? Porque não é simplesmente uma fábrica de corretores que a gente tem que ter. Eu não tenho interesse em milhões de corretores dentro do CRES. Não, eu tenho direito em corretores capacitados, assim como a advocacia faz o teste lá para os advogados, que é o exame da OAB, o exame de ordem, poderem advogar. A gente também pretende, em breve, conseguir isso para a nossa corretagem de imóveis. E somando ao que o Sebastião falou, isso é uma realidade, né, dos próprios conselhos profissionais e também do MEC. Até então, hoje, não existe um exame nacional de avaliação desses estudantes que saem do ensino técnico. Nós temos do superior, que é o ENAD, né? Nós temos o ensino médio, que é o ENEM, mas dos cursos profissionais nós não temos ainda. Mas, fruto do marco regulatório da educação profissional do ano passado, nós brevemente teremos também, Sebastião, uma avaliação nacional para avaliar o desempenho desses egressos da educação profissional, né? Isso não exclui, obviamente, o trabalho que vocês estão fazendo, né, junto à profissão. Mas teremos aí, então, 2 filtros. Eu acho que vamos conseguir realmente convergir na questão da qualidade, porque ainda teremos o filtro do MEC, avaliando esses alunos egressos,
e teremos o filtro do conselho profissional. Perfeito, perfeito. É o meu sonho. O meu sonho é a gente ter cursos que realmente formem o corretor, prepare o corretor, já que é um curso curto, né? Se a gente comparar com qualquer faculdade, 6 meses, né? Você, com 6 meses está com sua carteira na mão, né? Então, assim, antigamente o cara que não estudava muito, ele ia dizer assim, não, vou ser corretor de imóvel, tá? Porque é fácil entrar na profissão, né? Hoje a gente já está conseguindo melhorar por conta dos próprios cursos, né? A gente tem aqui a Poena aqui em Fortaleza, tem outros cursos. Eu estou aqui com ele aqui do meu lado, com a Poena, mas é um curso que forma bem, pelo que a gente vê, tá entendendo? E segundo dados do próprio Conselho, do Cresce Ceará, houve um aumento de 2020 para 2025 de mais de 141%. Novos profissionais ingressando no mercado imobiliário. Sebastião, em que áreas esse profissional da corretagem imobiliária pode atuar? A gente pode dizer que é amplo, não é só comprar, ajudar na transação imobiliária, né, na consultoria, da compra e venda ou aluguel, mas existem outras atividades que ele também pode desenvolver? Sim, existe a atividade, a compra, a venda, o aluguel, aí vem os loteamentos, aí vem vários nichos de mercado. Mas também tem, por exemplo, a avaliação, tanto pessoal quanto a judicial, tá certo? Que o corretor pode fazer se ele tiver o CNAE, tá certo? Ele pode fazer o curso que nós oferecemos gratuito para ele poder ser um perito judicial, tá certo? Para ele poder, o juiz determinar um determinado imóvel que queira uma avaliação, ele vai chamar quem? Vai chamar o corretor de imóvel, que isso também é uma conquista nossa, tá certo? Que até pouco tempo atrás existia uma questão muito grande que o corretor podia ou não podia legalmente, e hoje pode legalmente, isso já está resolvido, tá certo? Então, o Tribunal de Justiça, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Então, o Tribunal de Justiça, muitas vezes, solicita o trabalho desse profissional, corretor de imóveis, para fazer uma avaliação. Com certeza. Inclusive, o corretor, muitas vezes, é credenciado aos tribunais, tá certo? Tem determinadas varas que já tem os corretores ali que o juiz ou a juíza determina que faça uma avaliação. E isso é uma fonte de renda interessante. Tá? Só tem gente que vive disso. Tem corretores que vivem disso. Aí tem corretores que têm muita facilidade em captar imóvel. Ele não é um grande vendedor, mas ele é um cara que consegue captar imóveis avulsos para vender. Então tem a figura do captador, tá certo? Que hoje é muito importante. É aquela coisa, prateleira na mercadoria mercadoria na prateleira das imobiliárias, entendeu? Então, assim, no ramo de corretagem de imóvel, tem vários nichos que você pode atuar. É no baixo, Minha Casa Minha Vida, é no médio, é no alto, é no loteamento, é no aluguel, tá certo? Enfim, é na avaliação de imóveis, são vários, tá certo? E hoje existe até uma glamorização da profissão. Vocês assistem aquelas séries que viralizam, que são, muitas vezes, algumas viralizam, né? Que mostra a rotina dos corretores de imóveis em outros países, na França, em Nova York. Tem até uma série que está sendo produzida aqui no Brasil, que vai falar da profissão de corretor de imóveis com Fernanda Torres. Não sei se vocês estão sabendo. Legal. Mas existe hoje essa glamorização, Sebastião. O que você acha disso? Realmente é uma glamorização, né? Mas assim, eu costumo fazer um paralelo, tá certo? O paralelo se a gente levar para o futebol, por exemplo. Tem um craque, né? Tem aquele jogador mediano e tem aquele jogador mais... O que vai se destacar realmente é o craque, é aquele que vai para a seleção, é aquele que está lá em cima nas cabeças. A maioria são medianos para inferiores. Isso aí em qualquer profissão. E a de corretor de imóveis não é diferente. Então tem um corretor milionário, assim como tem aquele corretor que vive com a comissãozinha, aquela história. Tem um que ganha 5, tem outro que ganha 200 mil reais por mês. Entendeu? Então, são diferenças muito grandes. E o que é que vai fazer essa diferença? É justamente a capacidade que a pessoa tem
né? É o corretor diferenciado, é aquele que consegue se destacar, é o que hoje está nas mídias, né? Aproveitando essa fala do Sebastião com relação à questão da conquista da categoria com relação ao avaliador de imóveis, tem um dado muito interessante lá na instituição. Hoje, 40% das pessoas que compram ou que querem fazer o curso técnico em transações imobiliárias, eles também compram um curso de avaliador de imóveis, né? Então, 40% é um número muito alto, né? Então, de cada 100 matrículas, 40 também querem fazer o curso de avaliador de imóveis juntos, exatamente por conta das possibilidades do mercado que o Sebastião acabou de colocar muito bem, né? Então, é um dado bastante interessante. E quanto custa, em média? Você pode falar o curso de corretagem, ou pelo menos um valor aproximado? Porque deve estar todo mundo curioso. É um investimento, né? É um investimento. Olha aí, o Sebastião me ajudou e falou Olha muito o bem. corretor, Olha aí, tá olha vendo? a categoria, Sebastião. ó, a jornalista aqui, ó, aprendendo. Olha, o curso ele varia em torno de R$ 700 a R$ 900. Então, isso vai depender da modalidade que ele quer fazer, se ele quer fazer um intensivo, se ele quer fazer de uma forma mais cadenciada. Então, o preço vai depender disso. Mas não passa de R$ 850, R$ 900. Vamos lá, gente. R$ 1.000, tá? Vamos botar aqui R$ 1.000. Qual é a profissão que em 6 meses de curso você está capacitado, oficialmente podendo trabalhar como corretor como profissional da área, que é, no caso, corretor de imóvel? Qual é a outra profissão que você consegue fazer dessa forma, com isso? E que possa lhe dar grandes possibilidades de sucesso? Gente, o nosso mercado é um mercado que realmente é diferente, tá certo? É diferente, feito para pessoas diferentes. Feito para pessoas que realmente consigam ser diferentes e fazer a vida em torno de um mercado que não é fácil, mas é muito bom. Hoje a Apoena hoje tem 14 cursos, né? Cursos técnicos, também tem graduação, pós-graduação, mas o curso disparadamente mais procurado da Apoena é o curso de corretor de imóveis, o curso técnico em transações imobiliárias, fruto exatamente desse mercado amplo, dessa oportunidade para quem quer realmente se dedicar, né? Porque não tem jogo fácil, né? Nós recebemos aí quase que cotidianamente telefonemas de imobiliários. Nós temos grandes parceiros, inclusive imobiliários aqui que estiverem também nos assistindo. Nós temos uma sala de emprego lá na instituição que faz essa conexão dos egressos com o mercado de trabalho, né? Então, nós temos grandes imobiliárias, temos médias imobiliárias e temos pequenas imobiliárias. E todas elas com a mesma dor: encontrar um profissional capacitado que possa desempenhar bem as funções. Como em toda profissão, existe uma dor de quem está contratando e existe uma dor de quem está se formando. Quem está se formando tem aquela coisa: será que o mercado é fácil? Será que o mercado é difícil? E quem está do outro lado diz: olha, tem muita gente se formando, mas eu não estou vendo realmente esse profissional. Então, a gente busca exatamente fazer esse match entre a escola e o mercado. E todos os dias nós recebemos novas imobiliárias buscando exatamente firmar essa parceria. Para terminar, Sebastião, qual é a habilidade que o profissional corretor de imóveis precisa desenvolver? Habilidade... é uma pergunta difícil da gente responder. São tantas, né? São tantas, né? Porque é como você bem falou antes. Então, escolhe 3. O corretor tem que ser psicólogo, né? Ele tem que ser arquiteto, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser tanta coisa, sabe? Porque cada cliente é uma história diferente. Uma venda, eu costumo dizer que uma venda começa a ser feita quando o cliente começa a acreditar no que você está falando para ele. Então, eu acho que o que você tem que ter, assim, de mais importante é a questão da empatia, sabe? É a questão de você olhar no olho do cliente, é você passar para o cliente confiança. Porque o cliente, antes de comprar um imóvel, ele está comprando o quê? Ele está comprando segurança. Então, tem determinadas construtoras, por exemplo, que antes de eu oferecer o apartamento de uma construtora dessas que a gente sabe que confia, eu vendo primeiro a empresa, a segurança. Porque a gente vive hoje num mundo tão complicado. Então, assim, é isso, sabe? É olho no olho, é confiança. É segurança que você tem que passar para o seu cliente.
Obrigada por esse momento. Obrigado a você, é um prazer enorme estar aqui e dizer para todos os corretores de imóveis que o Cresce Ceará está trabalhando muito forte, tá certo? Em breve nós vamos ter um grande auditório para os nossos eventos, né? O Cresce está com uma reforma grande, já em fase de conclusão. Esse ano ainda a gente conclui tudo e está de portas abertas. O Cresce é nosso, o Cresce é do corretor de imóvel. Venham para o Cresce, participem. Então, hoje eu estou lá, amanhã é você que pode estar lá. Deus abençoe a todos vocês e que nós sejamos felizes. Um abraço. Muito obrigado, Mirelle, mais uma vez pela oportunidade. Dizer também que a Apoena está de portas abertas, né? E eu deixo aqui 2 mensagens, né? Para aquele que não tem ainda uma formação superior, que está terminando o curso de ensino médio, que se realmente tiver aptidão, acreditar que tem aptidão, inclusive nós temos o teste vocacional, se tiver aptidão e quiser fazer o curso técnico, será muito bem-vindo, né? E se por um acaso não for o curso realmente escolhido, porque existem muitas dúvidas, né, nessa faixa de idade, não há problema, porque há um curto espaço de tempo ali que se dedicou, podendo fazer uma mudança para uma nova profissão. Eu acho que o momento da juventude de realmente se dedicar, de validar a sua escolha é agora, né? E para aqueles que já formados, que querem se informar e que querem uma formação na parte técnica em corretor de imóveis, que nos procurem para que possamos, então, explicar um pouco mais do curso e, quem sabe, um dia você se tornar nosso aluno. Obrigada pela entrevista, pela presença aqui nos estúdios da TV Ceará. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada por me fazer companhia, por nos fazer companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.